No ar, Astros do Rádio. O rádio em Florianópolis teve seu início em 1943, com a fundação da Rádio Guarujá pelo visionário Ivo Serrão. De lá para cá, muitos profissionais contribuíram e se destacaram na radiodifusão da capital. No nosso programa de hoje, enfocaremos grandes nomes que atuaram na radiofonia catarinense. O nosso primeiro enfoque é João Carlos Bittencourt, nascido em Araranguá em 22 de agosto de 1942. Ele atuou como radialista e jornalista nas décadas de 60 a 1980, um período de ouro para o rádio de Santa Catarina. Aliás, o comentário foi que este ano teve 8 moças que podiam levar o título de Miss Brasil. Quer dizer, foi bem difícil para o júri escolher. Com muita simpatia, muita acessibilidade, a reportagem da Rádio Santa Catarina manteve esse contato com a Miss Santa Catarina de 1967. Vanguarda. O que se faz? O que se diz? O que se pensa? João Carlos Bittencourt colaborava com reportagens, com textos especiais para a rádio, mas ele era especialmente um repórter que dava a sua contribuição à Rádio Diário da Manhã e à equipe que fazia o Vanguarda. Ele teve uma atuação bastante significativa, porque naquela época o jornalismo, particularmente no rádio, ele estava recém começando a ser qualificado, interpretado, quer dizer, definido inclusive, não é? Eu tive a alegria e o prazer de falar com ele e trabalhar na Rádio Jornal Verdade por volta de 1962, quando o nosso também jornalista Manuel de Menezes fez o convite para que participássemos lá do seu casting. Uma figura sensacional, de muito destaque na época de ouro do rádio, eu chamo, porque a gente fazia sem grande recurso um rádio de primeira, né? Um rádio artesanal. Eu conheci o nosso querido João Carlos Bittencourt na Rádio Santa Catarina, no departamento de jornalismo. Departamento esse que era composto do João Carlos, mais o Jalimerinho, mais o saudoso Rodolfo Sullivan e também o Polidoro. Então, eles formavam aquela equipe de rádio jornalismo, rádio escuta, onde você pegava as notícias que eram divulgadas principalmente nas emissoras do Rio e de Porto Alegre. E era, acima de tudo, uma pessoa extremamente bem-humorada, inteligente, tinha um humor como sua arma, vamos dizer assim, o talento e o humor eram armas especiais que ele possuía. Meu pai, ele era um homem fechado, não era de demonstrar muito sentimento, mas ao mesmo tempo era sempre emocionado. Sexta-feira, 14 de novembro de 2008. Uma odisseia no espaço. Assim falou Zaratustra. 2001, uma odisseia no espaço. Desde o início, Richard Strauss deixou claras as suas intenções ao basear um poema tonal orquestral no Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. E esta é a minha trilha sonora. Esta é a minha estrada. O João Carlos Bittencourt, eu conheci ele pessoalmente trabalhando na Diário da Manhã, quando era em cima do Banco Inco, na Praça 15. Ele como repórter de rua, fazendo entrevistas e tal, e também como substituto Adolfo Ziguel no correspondente Renner. Diário da Manhã, Florianópolis, Ilha de Santa Catarina. São 8 horas. Atenção, vai falar o correspondente Renner.
Muito bom dia, fala o correspondente Renner com as últimas nacionais e internacionais. Tempo bom, nesta manhã em Florianópolis, com previsões da meteorologia assinalando o tempo bom. Brasília. Para um exame mais completo do anteprojeto da reforma constitucional, o vice-presidente Pedro Aleixo e o ministro Rondon Pacheco se reunirão terça-feira em Brasília com o presidente Costa e Silva. Estações de Florianópolis da Diário da Manhã. ZYT 26, 1010 quilociclos, onda média. ZYT 29, 9.675 quilociclos, onda curta 31 metros. Na minha época de Diário da Manhã, tive muitos colegas como, por exemplo, Adolfo Zigueli, um jornalista de peso que tivemos no rádio jornalismo no começo. Como acontece todas as sextas-feiras neste mesmo horário, você sabe bem que é mentira. Mentira. E também tivemos a Neide Maria Rosa, que era cantora, radioatriz, locutora. Ela tinha um programa depois do correspondente Renner, que chamava-se Correio do Ouvinte. Eu era o locutor comercial dela. Nós dois fazíamos aquele tititi de radiofonia. Eu estava assistindo um programa na Voz da América, num rádio potentíssimo. E aí estourou a notícia que o Kennedy tinha sofrido um atentado. Imediatamente eu corri do 4º para o 22º andar para dar essa notícia em primeira mão para o estado do Paraná. Não sei se para o Brasil, porque naquela época você só tinha o rádio escuta, você escutava de uma emissora para outra, era o caso de você escutar, por exemplo, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o Repórter Esso, para depois reproduzir em outras emissoras. Ou então, era via telégrafo ou teletipo, depois que saí de Curitiba, acompanhando a trajetória do Juscelino Kubitschek, que eu era admirado, eu admirava muito. E eu queria ir atrás da campanha política dele para presidente em 1965, fui parar em Belo Horizonte, em 1964, na época que estourou a Revolução. Quando, em maio de 1979, passei a dirigir a sucursal do jornal A Notícia em Florianópolis, encontrei o João Carlos no centro da cidade, consultei se ele gostaria de escrever no Jornal A Notícia, era um antigo sonho dele, e foi escrever no Jornal A Notícia. Ele fez parte e continua a manter dentro da Associação Catarinense de Imprensa, com as suas fotografias, enfim, é uma grande saudade entre todos os parceiros jornalistas e colega dele. Ele se considerava um bom chefe e realmente ele fazia uma feijoada muito gostosa e de vez em quando ele convidava o pessoal da rádio, o grupo mais pertencente ao jornalismo, para ir na sua residência e provar o seu prato predileto, que era fazer uma boa feijoada. João Carlos tinha alguns hábitos quando frequentava um bar aqui. Tinha um local onde ele sempre sentava. E isso ali, mesmo que tivesse alguém, ele pedia para sair, porque era um lugarzinho que ele sempre ficava. Outra característica dele era sempre tinha que ter um jornal para ele acompanhar notícias. Na época ainda era permitido fumar no ambiente, então sempre tinha que ter só aquele cinzeiro para ele. E a bebida que ele mais gostava de tomar era vinho. Era uma figura extremamente familiar, falava com frequência da sua família, esposa, filhos, enfim. Era uma figura muito carinhosa. Eu sempre guardo aquela frase chavão que todo mundo guarda, que a família é a célula do mundo. Nós nos conhecemos profissionalmente, né? A postura dele de assessor de imprensa, de jornalista, eu admirava isso. Ele fazia assim
Ele tinha esse lado político muito aprofundado. Ele era um jornalista muito correto. Ele gostava muito de música, Frank Sinatra, Nat King Cole, nacional também, Tom Jobim. Até ele escutava os CDs até furar. Escutava, e aí ficava aquilo na casa, no ambiente, era uma marca dele. O último aniversário meu tem um cartão muito bonito que ele sempre pediu ainda para o filho comprar flores, porque ele já estava bem acamado, né? E escreve assim: e continue, 3 pontinhos, a vida. Sem dúvida nenhuma, uma grande lembrança do João Carlos Bittencourt eu tenho. Ele queria viver muito intensamente e tinha esperança de viver, mas ao mesmo tempo que ele tinha esperança, a gente vê assim que ele também estava se despedindo. Tanto que esse documentário, eu sabia assim, um pouco o que ele estava fazendo, mas no fundo, é o que ele queria deixar um legado também, né? Tanto para os amigos quanto para a própria família também. Apesar de ele ter ido cedo, que ele soube aproveitar, que ele viveu intensamente, que ele deixou esse legado cultural para a gente. É isso. Nós estamos no dia 14 de novembro de 2008. Exatamente, já faz algum tempo. Eu tive um câncer de esôfago, perdi a voz e com coragem e resignação eu superei tudo isso. Tive 10 médicos e um deles me disse: olha, você vai ter que fazer depois de tudo isso consultar uma fonoaudióloga. Eu disse: que fonoaudióloga? Coisa nenhuma. Manda ela passear, que eu vou continuar o meu caminho. Essa é a minha estrada.